Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para a segunda aula do nosso curso Atuação dos Gestores e Fiscais de Contratos e Convênios, de acordo com a nova lei de licitação. Durante o dia de hoje, vamos ter mais 4 aulas distribuídas, 2 na parte da manhã e 2 à tarde, com a programação que vocês já receberam por e-mail. E para iniciar nossos trabalhos, eu vou convidar o doutor Eudes Quintino de Oliveira Júnior, que é chefe de gabinete da SES, para fazer a apresentação do nosso professor. O doutor Eudes é pós-graduado em Direito Processual Civil e Penal pela PUC, possui mestrado em Direito Público, doutorado e pós-doutorado em Ciências da Saúde, além de ser promotor de justiça aposentado e advogado. Doutor Eudes, com a palavra ao senhor. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar participando desse evento, e o prazer maior ainda é ter o Dr. Fernando Yukio Fukasawa, colega de Ministério Público de muito tempo, colega de vida. Nós temos aí uma história de amizade que vai além da nossa instituição e abraça as nossas próprias vidas, as nossas próprias famílias. E é com muita honra que nós recebemos aqui na Secretaria da Saúde o Dr. Fernando Fukasawa, um profissional com uma formação jurídica diferenciada. Para vocês terem uma ideia, e nós estamos tratando aqui de contratos, de convênios na área de direito administrativo, na área de direito público. Ele foi promotor de justiça do Estado de São Paulo, onde se aposentou. Depois ele exerceu o cargo de secretário da Habitação da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Ele também foi secretário jurídico da Prefeitura Municipal de Rio Preto e diretor também jurídico da Câmara Municipal de Rio Preto. Hoje é advogado, exercendo as suas funções na cidade de São José do Rio Preto e também na região. É um nome de muita referência, é um nome que vem com toda essa formação especializada. Ele foi também professor, vejam só, de Direito Penal, e quando ele abraçou a área pública, ele também foi professor de Direito Administrativo. Então, ele tem uma formação, né, que atende a este curso, e por isso que ele foi convidado. E aqui eu quero dizer em nome de todo o grupo, Fernando, em nome da Sandra, da Andréia, da Thaís, que está dirigindo os trabalhos, e de toda a equipe que elaborou esse projeto, da honra em tê-lo como professor nesta data. Eu tenho certeza que você irá não só repassar os seus conhecimentos, que são conhecimentos específicos, e principalmente são conhecimentos que são apontados para a área deste curso. Quem teve uma vida no Ministério Público e teve também uma vida na parte da administração pública tem e reúne plenas condições de distribuir agora os seus dividendos culturais e de conhecimento para toda a nossa comunidade da Secretaria da Saúde. Então, meu amigo, fica aqui o nosso agradecimento, fica aqui a nossa satisfação, e eu tenho aí a certeza que os nossos alunos, todos aqueles que participam dessa empreitada, irão tirar excelente proveito da sua fala, do seu pensamento e principalmente aí dessa sua experiência. Seja bem-vindo, um grande abraço. Eu não posso assistir toda a sua palestra porque eu tenho outros compromissos aqui em razão da função. Gostaria para poder aprender mais,
mas infelizmente eu fico limitado às minhas funções. Seja bem-vindo e um grande abraço. Oi, Eudes. Todo mundo sabe que você me chamou aí porque é amigo e começa a aumentar muito a minha responsabilidade à medida que você vai aumentando aí também a minha fama, que não é tamanha, e também nem seria tão merecedor de tantos encômios, tantos elogios, né? Mas a satisfação é muito grande de atender a este convite amigo, e também do amigo secretário de Estado, do Eleus Paiva. E você sai de Rio Preto, vai aí para São Paulo trabalhar, o que tem ocasionado para nós, assim, problema, porque é um amigo que se distancia da gente e não participa com aquela frequência que nós nos encontrávamos, etc., etc., né? Então, mas, de qualquer maneira, fico muito contente, muito satisfeito pelo convite. Vou tentar fazer aqui a minha parte, né? A gente nem sempre consegue, mas você aumentou a minha responsabilidade aqui hoje neste evento. Muito obrigado e um forte abraço. E, claro, melhor do que ouvir a mim, é melhor você trabalhar e cuidar da sua secretaria aí. Tá bom, grande abraço. Doutor Fernando, se o senhor quiser ajuda para compartilhar a apresentação, a gente pode compartilhar por aqui, para o senhor. Tá, Tá tá. bom? Mas antes, é claro, evidente, noblesse oblige, né? A nobreza obriga. Eu quero agradecer a você, Thaís, aí, pelo suporte. Também agradecer a nossa conterrânea Enitane, né? Com quem nós começamos as conversações iniciais, né? Nossas saudações já foram feitas aqui para o nosso amigo de longuíssima data, Dr. Eus. Saudações ao um grande homem público que é o Dr. Eleus Spaiva. O que é importante na vida da gente é ser procurado, porque isto é um indicador muito forte. Parece que não, mas às vezes as pessoas ficam incomodadas em serem procuradas por isto ou por aquilo. Mas a melhor coisa do mundo é ser procurado por alguém, porque pode chegar o dia em que você não será mais procurado por mais ninguém, até mesmo pelas pessoas próximas. E aí, então, já é quase um indicativo já da sua imprestabilidade, que já não tem mais qualquer utilidade, né? E o Eudes me chamou aqui para falar, e, como dizia até um grande amigo meu, os amigos têm que ter alguma utilidade também, não é? Tem que servir para alguma coisa, porque um amigo que não serve para nada não tem muita utilidade, é melhor até, né? Mas eu quero dizer com isso, né? E com esta minha participação, eu quero homenagear todos os profissionais da saúde, sejam aqueles que diretamente lidam, daqueles que indiretamente lidam, da burocracia, do trabalho público e tudo mais. E eu vou confessar uma coisa, eu tenho assim uma admiração muito grande, muito forte pela pessoa da enfermeira, do enfermeiro. Sempre foi para mim um profissional assim muito uma função muito nobre, sem desprezar evidentemente os médicos, outros paramédicos, mas enquanto o médico trate da doença, a enfermeira, o enfermeiro é aquele que trata do doente nos seus momentos mais difíceis, nos seus momentos mais complicados, né? E até lembro que durante a pandemia, o Boris Johnson, ele contaminado pela Covid, esteve no Hospital St. Thomas. E de lá
ele saiu fazendo uma homenagem muito especial. E eu guardei isso muito bem, porque pela admiração que tenho pelo pessoal da enfermagem. Ele agradeceu ao Luís Pitarma, de Portugal, enfermeiro de Portugal, e também a Jenny McGee, da Nova Zelândia. Fez um agradecimento especialíssimo a esses dois, a enfermeira e a esse enfermeiro, e, interessantemente, por coincidência, o Hospital St. Thomas, onde ele ficou internado, Boris Johnson, foi onde foi instalada a primeira escola de enfermagem, graças à Dama da Lâmpada, a conhecida enfermeira Florence Nightingale. Então, em primeiro lugar, nessa nossa homenagem a todos os profissionais da saúde. Eu espero ser útil nesta nossa participação, e se de tudo não der certo, eu quero debitar aí a conta da celebração da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, que se inicia hoje até o dia 28 de agosto. Dito isto, é preciso, vamos começando a entrar, porque às vezes tem muito lero-lero, então as pessoas se cansam, então é preciso entrar logo no assunto. Uma coisa muito importante é essa questão da capacitação que a Secretaria de Estado da Saúde faz, contribuindo para si, para o serviço público, contribuindo com a atividade do próprio servidor, né? E mesmo porque não faz mais do que um dever. Isto está inscrito até na lei de improbidade administrativa. É dever do poder público oferecer essa contínua capacitação aos agentes públicos, né, e políticos que atuem com prevenção e repressão, todas essas medidas tendentes ao bom exercício da função pública. Esse setor de contratos administrativos, setor de licitações, são setores nevrálgicos em qualquer administração. Eu acho que os servidores que trabalham nessa área deveriam receber um adicional de periculosidade. Por quê? Porque, em realidade, é um terreno um pouco movediço. É um terreno complicadíssimo. Interesses ali, acolá, etc. E o servidor está sempre caminhando em terrenos movediços, pantanosos, às vezes terrenos com armadilhas aqui e acolá. Eu já vi muitos servidores respondendo por crimes de licitação, e quando responde por crime de licitação, sob a égide da Lei Anterior 8.666, já eram os 3 de uma vez só, porque não tinha um processo criminal contra apenas um membro da comissão. Não só o que preside, mas como os outros 2 membros também. O que também não vai melhorar com a nova lei de licitações por conta do agente de contratação, porque também tem os membros de uma comissão, tem um colegiado para certas licitações especiais, né? Então, os servidores, quando incorrem em alguma ilegalidade, em crime de licitação, em improbidade administrativa, as penalidades elas são muito severas. E esta nova lei aumentou, recrudesceu esta tentativa de punição aos servidores, sobretudo. Então, falamos desta parte sombria dos contratos e licitações. Não vamos falar
sobre os vários aspectos, outros que serão abordados pelos outros palestrantes, aliás, que poderiam assim desenvolver bem melhor do que eu. Eu poderia estar do outro lado para aprender sobre licitações e contratos administrativos. São assuntos e pontos até enfadonhos, e isso pode até cansar. Muito cansativo, porque é a leitura de lei, né? E espero não adormecer ninguém, sobretudo nesta hora, né? Se fosse mais de tardezinha, talvez, mas agora, como acordamos agora há pouco, poderemos estar um pouco mais atentos, né? E sabemos que, dentre todo o pessoal que nos assiste, que participa deste evento, muitos têm formação jurídica, outra formação, mas muitos também não têm essa formação, têm alguma noção, né, da parte administrativa, também contratual, misturada com contratual civil, e no aspecto penal também. Mas o que é bom observar, que todo servidor tem que observar os princípios da Constituição. Está lá escrito, abreviadamente, o LIP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Na verdade, todo o direito administrativo, também o penal, eles trilham a partir destes princípios constitucionais, sempre, sempre. E também no âmbito penal, sobre o qual nós vamos falar. Quando se fala em princípio de legalidade, todos nós sabemos que o administrador público, o agente público, ele deve trilhar sempre naquela linha, faço comparativamente, um metroviário, um trem, que necessariamente tem que transitar por aquele trilho, e o particular, ele transita com o seu automóvel numa pista. E ele pode derivar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, sempre na pista. Ambos estão sujeitos ao regime de legalidade. Mas o servidor público, ele está sujeito ao regime da legalidade estrita. Ou seja, só pode fazer aquilo que a lei permitir. Aquilo que a lei mandar, todo mundo sabe disso. E o particular pode fazer tudo até quando a lei não o proíbe. Então, há diferenças de atuação. Evidentemente, não poderia ser diferente, né? Do funcionário público, a legalidade estrita, e o particular, a chamada legalidade ampla. Pois bem, isso é importante para nós entendermos os atos de cada qual, porque nessa área dos contratos e licitações, trabalhamos diretamente com os particulares, com as empresas, etc. Né? E aí é importante para nós analisarmos a responsabilização de cada qual. E essa questão da responsabilização do servidor tem uma situação, tem um problema agravante. Qual é? O servidor, se comete uma ilegalidade na licitação, e no contrato também, ele está sujeito a uma tripla punição, na verdade. Acaba sendo punido por crime da Lei de Licitações e Contratos, acaba sendo punido pelo seu estatuto funcional, disciplinar, e também por improbidade administrativa. Então, não raramente,
o servidor que está implicado em algum problema relativo a isto, normalmente responde a 3 processos ao mesmo tempo. E aí acaba sendo punido na área penal, na área da disciplina, punição disciplinar, advertência, suspensão, demissão, etc., e por improbidade administrativa também, sujeito a pagamento de multa, essas coisas. Então, uma só ilicitude dá ensejo a 3 processos. Já vi muitos e muitos casos assim. Pois bem, e depois disso tem um problema de, às vezes, de remontar penalidade. Às vezes, uma penalidade que é aplicada no processo funcional, disciplinar, no PAD, e às vezes também é aplicada na lei de improbidade administrativa. Dos crimes, prisão, detenção, essas coisas, e também multa, né, que vamos ver. Pois bem, agora na área de licitações em contratos, a lei determina que prioritariamente tudo isso seja feito pelos servidores efetivos, como vocês já sabem e já souberam. Então, quando a lei determina uma conduta preferencial, seria preferencial, é preciso que os órgãos competentes eles justifiquem o porquê não atendê-los no caso concreto. Então, eu acho que futuramente, a subsistir esta lei, possivelmente criem até alguns cargos, não somente função, mas algum cargo de agente de contratação, muito específico para fazer contratação. Seria muito importante, seria muito interessante. Porque, vamos dizer assim, profissionalizaria o servidor e para atender todas as demandas da administração, né? Evidentemente que seria, por exemplo, no município de São Paulo e até em São José do Rio Preto, também caberia um cargo de agente de contratação. Não se vai fazer, evidentemente, isso em Borá, né? Tem 900 habitantes, então a administração, talvez, se colocar ali um outro habitante, depois não tem mais gente para ser administrado, né? E muito interessante também para a melhora do trabalho da administração, essa contratação de terceiros, né? Porque sempre a gente sabe que na administração, todos vocês sabem que lida com isso, sempre existe uma certa insegurança. Você faz uma coisa, faz outra, você acha que está certo, às vezes o colega acha que está certo também, e depois as coisas acontecem lá na frente e vai dizer assim, está errado isso, não poderia. Aí depois é fácil trabalhar como engenheiro de obra feita. Depois que aconteceu, é muito mais fácil, né? Falar, punir, etc., etc., né? Então, sempre existe um temor aos órgãos de controle, né? O temor, se nós temos o temor do MPOX, que é o MPOX, há um grande temor também para o MPSP, que é o Ministério Público de São Paulo, o MP Federal também. Há um receio, porque, às vezes, um acusador mais punitivista vai encontrar ali uma mera irregularidade que talvez não fosse tão relevante, mas acaba encontrando ali algum ilícito e depois é guindado a categoria de crime, guindado a categoria de improbidade administrativa, e aí o servidor está com a sua vida enrolada por 5 a 10 anos.
Então, é muito importante essa contratação de terceiros para as atividades, para suprir a carência dos conhecimentos técnicos, né, dos agentes públicos, né, não só para a pessoa complementar, suprir, ajudar, né, exatamente por conta desse temor, para dar mais segurança, né, para o servidor. A assessoria jurídica, aí, parágrafo 3º, artigo 8º, terceiro. Essa assessoria jurídica, parecer jurídico. Eu recomendo a vocês, sempre que puder, obter o parecer jurídico. Esse parecer jurídico ele tem que ser bastante claro, porque tem aqueles pareceres que dizem assim: na espécie, se não fosse o caso, poderia fazer desta forma que conclusivamente não se poderia, quando não adviesse tal situação que não se pudesse constatar. Ou seja, não disse nada com nada. E também aquele parecer que diz assim: é isto ou aquilo. Trabalhei com um prefeito que ele dizia assim: doutor Fernando, eu quero um advogado, um procurador que tenha um braço só. Para quê? Para que ele não fale, pode ser isto ou pode ser aquilo. Então, um braço só, pode ser isto. Então, a própria lei determina que esta assessoria jurídica, ou parecer jurídico, ele seja bastante claro. Em linguagem simples, para que todo mundo possa entender, não aquele parecer rebuscado, cheio de jurisprudência, doutrina, enche linguiça e não diz absolutamente nada e você fica ali. 53, obrigado, Thaís. 53, inciso 3º, assessoramento da administração, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível de forma clara. Porque vocês viram, e eu também já vi parecer, que você chega no fim do parecer e aquilo não parece nada, aquilo não esclarece nada e gera mais dúvida, aí você devolve, fala, é isso, aquilo, e aí ele complementa verbalmente para você, o assessor jurídico, e fala, não, é isso, é assim, é assim. Ah, entendi, então faz. Só que esta assessoria complementar verbal não consta do processo, não consta do procedimento. Essa assessoria jurídica ela é importante, por quê? Porque o assessor jurídico que emite um parecer atestando a legalidade prévia dos atos administrativos fica obrigado a defendê-lo judicialmente. Isto é imposição da Lei de Improbidade Administrativa, no artigo 17, parágrafo 20. A importância, então, do parecer jurídico aqui se releva maior, exatamente porque, se for questionada de eventual improbidade administrativa, o servidor dirá, foi feito com base num parecer. E este parecer vai ter que defender, esse parecerista vai ter que defender este ato em juízo, também numa ação eventual de improbidade administrativa. Veja aí. O artigo 10, que está na tela, obrigado. Esse artigo 10 é um artigo importantíssimo. Preste atenção. Aí diz sobre o quê? Se vocês, servidores, tiverem participado desses atos e precisarem se defender,
administrativamente, judicialmente, criminalmente, improbidade administrativa. E se você agiu, o servidor agiu com estrita observância, estrita orientação em parecer jurídico, então a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial. Significa, se você atuar segundo o parecer jurídico, você receberá a assistência do advogado público, seja do procurador do Estado ou alguém que o Estado nomeie para te assistir no processo administrativo e no processo disciplinar e também no processo criminal. Quando você atuar estritamente de acordo com o parecer jurídico. E aí é importante dizer, só um instantinho, deixa eu ver aqui a questão da fonte aqui. Vou restabelecer aqui uma conexão de energia. Se você, servidor, atuar de conformidade com o parecer jurídico, você vai poder receber essa assistência. Você não vai ter que pagar advogado para defender no processo disciplinar, no processo criminal, na ação de improbidade administrativa. Porque não se aplica quando for evidenciado no processo um ato doloso. Quando o ato é praticado de má-fé, etc., etc., e aí, claro, não seria o caso do Estado promover a assistência, né, através da advocacia pública para defender alguém que cometeu um ato doloso. Mas, mais importante que observar este artigo 10, em benefício dos servidores, é importante observar o seguinte: este artigo 10 provém de uma lei federal, a Lei de Licitações e Contratos. Agora, para que tais benefícios, tais assistências sejam dadas para os servidores públicos dos estados, do Estado de São Paulo, também dos municípios, é preciso que haja uma lei estadual com idêntica disposição, porque senão o Estado não poderá disponibilizar a assessoria jurídica para o servidor. O fato de estar na lei federal não vai obrigar o Estado a promover essa assistência para o servidor se não tiver lei estadual. Tem que ter lei. Então, eu até sugiro, se não tiver essa, não sei como é que anda essa questão, para os servidores públicos da assistência, né, nesse caso, é uma disposição nova. Eu achei muito interessante essa disposição, por quê? Porque, não raramente, eu lidando com alguém que estivesse sendo acusado de improbidade, um servidor, desde o mais simples até o mais categorizado, respondendo por improbidade, e jurando de pé junto, e estando certo de que atuou corretamente, não tive má fé nem nada, eu agi conforme mandava o figurino, as circunstâncias da ocasião e tudo mais. Então, na verdade, quem tinha que me defender seria o próprio Estado, seria o próprio município, seria a própria União, na defesa do seu próprio servidor e na defesa dos seus atos administrativos praticados através do servidor. Então, essa disposição ela veio em boa hora, muito importante, muito interessante para os servidores. Porque, na verdade, às vezes, dependendo da questão, você contrata um advogado para trabalhar.
no processo disciplinar, no processo criminal e na ação de improbidade administrativa, é bem possível que, enquanto você possa até ganhar bem, né, ter uma excelente remuneração, é bem possível que isso cause possa atrapalhar a vida de alguém. E a sensação do servidor é que, como eu pratiquei uma coisa que eu não tive má fé nem nada, mas encontraram aí uma improbidade, um crime, uma infração disciplinar, é uma contrariedade muito grande, muito forte, e ainda mais ter que gastar dinheiro com isso. Então, se não existir no Estado, não me ocorre agora, mas se não existir no Estado uma disposição bem semelhante, seria muito importante que a classe de vocês, servidores, de uma forma geral do Estado, até se movimentassem nesse sentido. Então, há sempre observar, essa é uma recomendação geral, sempre observar os pareceres técnicos, pareceres jurídicos, sobretudo, os pareceres referenciais. E aí, como você pratica todos os seus atos de conformidade com os pareceres referenciais, com os pareceres específicos, com os pareceres para aquele caso, né? Você futuramente poderá até ser abordado sobre eventual ilicitude que tivesse perpetrado. Aqui está errado, mas eu segui o parecer jurídico. Isso vai ser bastante para afastar a má-fé, para afastar o dolo do servidor. Porque nós vamos verificar que crimes de licitações e contratos e também a improbidade administrativa, com a recente lei, só se punem a título doloso. Todos os atos praticados mediante dolo. Dolo, todo mundo sabe, vocês sabem, né? Dolo é aquela vontade livre e consciente de praticar aquele ato. Algo traduzido como intenção ou má-fé, embora tecnicamente não seja bem isso, mas de uma forma geral, para uma compreensão mais abrangente, seria exatamente isso. Então, todo agente que age de boa-fé, né, pode adotar até uma posição juridicamente equivocada, pode até se equivocar. O equívoco faz parte das nossas atividades, as atividades de serviço público. Aliás, o equívoco faz parte da humanidade. E, às vezes, você pode ser até perdoado, mas, às vezes, tem alguém um pouco mais punitivista, um pouco mais severo, achando que tudo aquilo foi feito de má-fé, quando, na verdade, o servidor incorreu em apenas um equívoco, houve alguma negligência, algum descuido, e que acabou sendo interpretado como um ato doloso ou de má-fé. Por quê? A má-fé, a justiça não abre, racha a sua cabeça para tirar lá do cérebro o propósito, né? Houve má-fé desse servidor aqui, etc. Não penetra na cabeça do sujeito, mas esse dolo vai ser deduzido das circunstâncias do fato. E como as circunstâncias indicam que a lei previa isso, fez aquilo, deveria ter feito, mas não fez, etc., vão encontrar, é bem possível que encontrem alguma improbidade, algum crime de licitação. Infração disciplinar é mais fácil. Infração disciplinar pode ser qualquer coisa, até culposamente, etc., etc., né? Essa lei, a lei de... Antigamente chamava-se Lei de Introdução ao Código Civil. Agora chama Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ela era tão aplicada tão geralmente, tão abrangentemente, tão amplamente, que virou, ao invés de Lei de Introdução ao Código Civil,
virou Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Lei de Introdução às Normas de LINDB, que é Decreto-Lei de 42, já é antiga, então ela foi reformulada agora recentemente, né? Lei 12.376. Às vezes essa lei é esquecida, mas ela é importantíssima na atuação de todos os agentes públicos, né? Vamos ver, rolando um pouco aí mais para baixo, aí vamos ver o texto desse. Aí, no artigo 20, ó. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Olha, como eu trabalhei no serviço público durante muito tempo, que é na verdade, às vezes se transforma numa máquina de moer gente, você faz determinada coisa, pratica determinado ato, você fala assim, mas isso aqui, assim, só abstratamente considerado, vai ficar muito ruim, tem que ser decidido de outra forma, etc., que alcançaria um resultado melhor do que aquilo. E aí o parágrafo único diz assim, a motivação, vejam bem, a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta, né? Aquilo que seja necessário para invalidar, etc., etc. Muito importante para todos os agentes públicos. Às vezes você pensa, se você conduz determinados atos, imaginando, é assim que faz, etc., etc. Em razão disso, vou fazer aquilo. No entanto, você não coloca ali, não escreve ali. Antigamente, os romanos diziam verba volant scripta manent, significa as palavras voam e os escritos ficam. Quando você for questionado ali na frente, isso é muito frequente, hein? É questionado para o ato, fala assim, não, mas naquela ocasião foi pensado assim, porque isso, aquilo. Assim, mas de onde é que está isso? Essa motivação dos atos administrativos é chave. Coloca ali a motivação, diga, escreva sempre quais os motivos, para que amanhã, se for suscitada qualquer dúvida, está lá escrita a motivação. Talvez você pratique o ato e daí um tempo nem esteja no setor, ou esteja até mesmo fora do serviço público. Mas como é que vai resgatar essa motivação se ela não estiver escrita? Então, muito importante, gente, que você escreva sempre os motivos, as razões, os fundamentos. Foi decidido assim, assim, assim. Tudo para evidenciar que você agiu de boa fé, que você não agiu com malícia. E que se você agiu, mas de qualquer forma o resultado deu errado, pelo menos está ali inserido no documento a sua manifestação, a sua boa-fé. É muito importante isso. Porque se não estiver escrito, verba volant, as palavras voam. Não há como recuperar depois. Coloca lá no papel, coloca lá no documento, no eletrônico, sei lá, em qualquer lugar, e motive. Sempre, sempre e sempre motivar. Algo semelhante ao que acontece com as chamadas decisões judiciais, né? O juiz tem que decidir, ele tem que motivar por que está decidindo. Tem que dar as razões, os fundamentos para dizer que está decidindo assim, assado, para que se saiba realmente o que é que orientou àquela conclusão final. E, por isso, essa motivação vai demonstrar a necessidade e adequação da medida imposta. Esse dispositivo da lei
introdução às normas do direito brasileiro, esses dispositivos foram feitos exatamente para o âmbito do direito público, na verdade, né? Porque sempre se tinha um grande problema nessas decisões, na interpretação das normas, serão considerados os obstáculos, as dificuldades reais do gestor. Realmente, tem tantas e tantas dificuldades que surgem no meio do caminho, não tem só uma pedra, tem duas ou três, e tem uma rocha no meio do caminho tinha uma rocha, e ali você fica embasbacado e fala assim, mas como é que eu vou resolver isso? Você coloca lá os obstáculos, as dificuldades disso, daquilo, etc., para motivar e para dizer como é que você transpôs esses obstáculos, como você lidou com esses obstáculos. Tudo isso é muito importante para resguardar a sua atuação como agente público, né? Por quê? Em decisão sobre regularidade da conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, etc., serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem limitado, imposto, condicionado à ação do agente. Serão consideradas circunstâncias práticas. A lei é uma abstração, a lei é uma ficção, o direito é uma ficção, mas o fato, o que acontece ali é uma verdade real. E, em face dessa verdade real, você vai adaptar as normas, o direito, a lei, etc. Isso é até fácil. Às vezes não tem tanta dificuldade. Mas quais as circunstâncias práticas? Neste caso, seria assim, assado. Então, como essas circunstâncias serão consideradas, é que é muito importante registrar ali os motivos pelos quais o seu ato foi praticado. Tinha alguma dúvida, alguma coisa, mas foi decidido assim, assim assado, né? A atuação do agente público, de uma forma geral, de todos eles, para esses atos deve ser observar aquilo que já foi dito, está escrito e se já se falou sobre a segregação das funções. O que um faz, outro não faz. Eu não posso fazer o ato que será fiscalizado por mim mesmo. Eu não vou fiscalizar o ato que eu pratiquei. Eu fiscalizo o seu ato, você fiscaliza o meu ato, eu faço o que eu faço e você faz o que você faz. Como diz ali, cada macaco no seu galho. Isso pode ser interessante em termos de responsabilização para ver quem é que é responsável por tal coisa. Existiria uma certa garantia que, se eu fiz aquilo que me competia. Então, sou responsável por aquele ato, você fez o que te competia, você é responsável por aquele ato. Teoricamente, esta segregação de funções para efeitos de responsabilização pode ser interessante. Vamos dizer assim, delimitaria o campo de cada qual. Mas, na realidade, às vezes, a gente sabe que dos vários agentes públicos, as funções, às vezes, elas são imbricadas. Não há exatamente uma divisão perfeita entre as funções de um e de outro. Às vezes, acabam se imbricando, tal como as telhas de um telhado. Então, há uma continuidade que, às vezes, não se percebe onde é. Por conta dessas dificuldades, é claro que, se for um funcionário sozinho na sua repartição e que faz tudo, é responsável por tudo, né? E, muitas vezes, os agentes, os servidores, nós sabemos, deixamos de fazer. Isso tem que ser feito assim, assim, assim. Esse negócio
está muito difícil, esse negócio está muito esquisito, esse negócio está me cheirando mal, porque assim, você sabe, nós amamos a humanidade, mas também não adoramos todo mundo. Às vezes nós temos algumas prevenções contra algumas pessoas, alguns funcionários, isso é natural, faz parte. Pois bem, não raramente acontece que o servidor deixa de fazer o chamado apagão das canetas, né? Que vocês já devem ter ouvido falar. Ao invés de se praticar o ato, que é um pouco complicado, você não vamos fazer isso agora, não vamos fazer nada, vamos deixar para outra hora. Isto é um grande estímulo para a inércia do Estado. Às vezes surgem as dúvidas que são assim infindáveis, né, e naturais e que gravitam em torno da legalidade dos atos. Então, este deixar de fazer é pernicioso para o poder público, é pernicioso para todo mundo. Mas deixar de fazer, às vezes o servidor encontra nesse deixar de fazer uma cautela. Como eu não vou fazer, eu não vou ser responsabilizado. Este é um episódio chamado, esse é o fato do apagão das canetas, que durante muito tempo existiu em todas as administrações públicas por conta da Lei de Improbidade Administrativa 84/29/92, que punia até recentemente os comportamentos culposos, os comportamentos negligentes. Nós vamos verificar que a lei de improbidade já não admite a punição do servidor por comportamento dito culposo, comportamento negligente, imprudente. A improbidade, hoje, é punível somente a título de dolo, não mais culpa. E nessa prática de todos os atos, é interessante esta lei ter trazido uma solução no artigo 147, parágrafo único da lei. Eu acho que eu não devo ter colocado aí na tela, mas é sobre o chamado contrato nulo. Sabe, quando faz um contrato e depois ele é nulo por um motivo, por incompetência, por objeto, por isso, por aquilo. E, normalmente, quando se decreta nulidade, quando tem nulidade, normalmente você reconhece a nulidade, porque a administração não só pode, como deve, reconhecer a nulidade dos seus próprios atos, como revogar também os seus próprios atos, né? Mas é interessante que a lei possibilita que, embora o ato seja nulo, né, por algum vício mais forte, não se decrete a nulidade do contrato e se dê continuidade ao contrato. Isso está no artigo 147 da lei. Ou seja, é nulo, etc. Mas em face das circunstâncias, né, e que é pior decretar a nulidade do contrato do que continuar com ele, admite-se, não se decreta. É nulo, mas vamos dar continuidade à execução desse contrato, né? Isso é interessante porque, vamos dizer, aproveita os atos que deveriam ser aproveitados e que todos os setores deveriam ser assim, né? Então, mas é tão importante a questão da motivação. Eu repito isso e digo sempre isso, e quando nas aulas de administrativo, para os agentes públicos, sempre, motivar. Escrever por quê? Para que possa ser recuperado lá na frente. Quando for questionado, se não, foi por este motivo aqui. Eu vejo que alguns funcionários, é muito comum. Mas quando foi feito isso, o fulano falou isso e o cicrano falou isso. Mas aí, falou, e às vezes essa testemunha nem existe mais, ou se existir, talvez não tenha tanta disposição para comparecer em juízo ou na polícia para prestar depoimento, e também, não lembro,
não sei o que aconteceu, não estou lembrado disso, e pronto, acabou. E pronto, aí você dançou porque não motivou. Isso é um aspecto importantíssimo em todo ato administrativo. Agora, o Código Penal trouxe aí os crimes em licitações e contratos, que vocês sabem, esses crimes eles estavam previstos na 866, na legislação, vamos dizer assim, esparsa. Agora, foram retirados da lei especial de contratos e licitações e introduzido no Código Penal, ali nos crimes contra a administração, né? Importante algumas observações, assim, para ter noção, porque depois a gente vai ver aí os artigos, etc. Isso é muito fácil, qualquer um ler, porque está na lei. Mas algumas observações que são gerais, mas sumamente importantes. Nem toda infração, nem todo ilícito, ele se transforma em crime, obviamente. Nós temos que ter uma compreensão da lei e precisa ter uma inteligência para interpretá-la. Veja, é fato, até verídico, que numa estação de trem de Praga, existia ali no trem um aviso: proibida a entrada de cães. O sujeito estava com um urso pequeno amarrado de uma corda e tentou entrar no trem. E o fiscal disse: não pode. Não pode. Por que não pode? Não pode, está escrito aqui. Não, mas está escrito proibida a entrada de cães, não de urso. E não deixou entrar mesmo. Agora, no dia seguinte, uma outra pessoa apareceu lá com um cão e o fiscal deixou que entrasse com o cão. Mas não era proibida a entrada de cães? É proibida a entrada de cães. Mas era um cão guia da pessoa que era cega. Ora, nas duas situações, o fiscal agiu acertadamente, muito embora, literalmente, não se devesse interpretar daquela forma. Se é proibida a entrada de cães, pode entrar todos os outros animais, pode entrar o urso, né? E se é proibida a entrada de cães, não pode entrar o cão, nem mesmo o cão guia do cego. É preciso que nós atuemos com inteligência para a interpretação das normas, né? E às vezes são pegadas, são pegadinhas, né? Diz uma coisa, parece que é outra, etc., né? E até lembro que existiu uma história de um navio inglês, saiu do porto, o capitão bastante severo, e seu imediato era muito bebum, bebia demais. O capitão dizia assim para o imediato: não bebe, não pode ir serviço, não pode beber. E assim foram 2, 3, 4, 5 advertências, sem que o imediato deixasse de fazer aquilo. O capitão disse assim: olha, se você beber de novo, eu vou registrar no diário de bordo. E depois você se vê com a corte marcial. E realmente, no dia seguinte, o imediato bebeu e depois foi registrado no diário de bordo, disse o capitão. E aí o imediato foi lá ver. No diário de bordo estava escrito assim: 20 de agosto de 2024. O imediato está ébrio hoje. O imediato está ébrio hoje. O imediato se assustou com aquilo, né? E viu, estava escrito. E aí ele escreveu embaixo: o capitão está sóbrio hoje. Os dois disseram a verdade.
a interpretação que se dá disso, evidentemente, naquele dia, o ébrio estava, o imediato estava ébrio, bêbado, e os outros dias estava sóbrio. Naquele dia, o capitão estava sóbrio, mais que os outros dias. Então, há que se fazer uma interpretação com inteligência de todas as formas, né? A lei de licitações, essa lei aí, ó, veio punir para 4 a 8 anos. Pessoal, você ficar 4 a 8 anos preso por crime de licitação porque admitiu, sem, fora as hipóteses de contratação, com dispensa, inexigibilidade, ser preso de 4 a 8 anos. Eu acho um absurdo isso. Não é um absurdo a questão, mas é... Por quê? Porque o peculato, que é um crime grave do funcionário que desvia verba pública, de certa gente que tem por aí, é de 2 a 12 anos. A pena mínima é 2 a 12 peculato. Agora aqui é de 4 a 8. Sempre se só pesa pela quantidade da pena mínima, né? Porque tem que partir da pena mínima para depois, eventualmente, aumentar por alguma circunstância, né? 4 anos de reclusão. Então, admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. Naqueles casos, vocês já sabem, de dispensa, licitação possível, mas dispensa, inexigibilidade quando existe impossibilidade jurídica de fazer licitação. E se você admite, se você fizer contrato, na verdade, o crime é de contratar diretamente fora das hipóteses. O legislador, ele escreve admitir, possibilitar ou dar causa. É uma lei mal escrita. Porque dar causa à contratação direta, pô, dar causa é um mundaréu de coisas. Dar causa propicia o raciocínio de uma regressão ad infinito. O que foi causa? O sujeito matou, o A matou o B, mas A é filho de C. O pai dele deu causa porque ele deu filho, o filho matou. Não, aí tem a mãe dele também, etc, etc. E depois, possivelmente, nós vamos chegar à conclusão que Deus é culpado de tudo. Porque se fizer essa regressão, há de infinito. Dar causa à contratação direta, dar causa à morte de alguém, dar causa a isso aqui. No mundo todo é causal. Então, precisa se interpretar, quando fala dar causa a alguma coisa, importante. Essa questão não é jurídica. A causalidade é uma relação de causalidade, ela não é jurídica, ela é filosófica. O que causou tal coisa? Tal coisa foi produzido por quê? Por qual a causa? O que causou o quê? E aí, uma, uma, uma planta é um resultado de várias causas da terra, da água, da semente, do clima, e aí nós temos uma planta. Ou causas ou com causas, várias causas para chegar a um resultado. Mas existe uma causa que ela é mais adequada ou é mais eficiente? No caso, mais eficiente é a própria semente da planta. Então, tem uma disposição assim muito aberta, vamos dizer assim. Admitir é fazer mesmo o contrato. Possibilitar já foge um pouco. E aí o legislador comete um grande pecado em termos de direito penal. A lei tem que ser certa. Existe um princípio no direito penal que a lei deve ser a lex certa, o princípio da lex certa. Ela não pode admitir dubiedade, ela tem que ser para ser interpretada pelas pessoas, do povo, etc, etc. Mas, às vezes, você admitir, possibilitar, dar causa, não. Tem que ser contratar diretamente e pronto, reclusão de 4 a 8 anos, né? E
É até difícil de... Pode encaixar tudo. Você acompanhou alguém que foi contratado diretamente, teu caos. Você levou, acompanhou. Ah, vai lá, vamos lá comigo, lá na Secretaria de Saúde, vou assinar um contrato lá, etc., uma contratação direta, você vai com ele, assim, ah, deu causa, possibilitou, ele levou você de carro lá, o sujeito vai ser acabar cometendo um crime de contratação direta e ilegal. E é claro que não se pode chegar a esse absurdo, né? Evidentemente que tudo tem que ser provado o dolo da pessoa, né? E os crimes de licitações e contratos não impedem a incidência de outros crimes também. Você pode incorrer nesses crimes e também em outros crimes previstos no Código Penal, né? De corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de valores, né? Cartel até, né? E até com relação a prefeitos e vereadores, o Decreto-Lei 201. Então, todo mundo, os servidores estão sujeitos não somente a esses crimes da Lei de Licitações, mas em crimes outros previstos no Código Penal, né? Então, essa contratação direta é ilegal, tem uma frustração depois de caráter competitivo, esse é o artigo 89 da Lei 866, né? O intuito a lei aí é muito clara, né? Quando a lei traz essas, um pouquinho para cima, aí naquele intuito de 337E e F, né? Na sequência. Nesse caso, subir mais um pouco aí, assim, 337, isso, a frustração do F, né? Com o intuito de obter para si ou para outra vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 4 a 8 anos também. Anteriormente, na lei, a pena era muito mais branda. O patrocínio infiel é a antiga advocacia administrativa, né? Do 337G. 337G é o patrocínio diretamente interesse privado perante a administração pública, dando causa. Sobe mais um pouquinho para mim, por favor, aí do G. Aí. Patrocinar, nós temos no Código Penal o crime da advocacia administrativa, do particular que interfere junto ao serviço público para uma coisa ou outra. Patrocinar direto e indiretamente interesse privado perante a administração, dando causa à instauração de licitação ou celebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo Poder Judiciário. Olha aí, é um crime condicionado. Alguém pode agir, sei lá, um lobista, algum interesse, sei lá, que vai ajudar o sujeito na administração para instauração da licitação, celebração de contrato e inválido. Então, a invalidade que vier a ser decretada em juízo é uma condição objetiva de punibilidade, quer dizer, é um crime que fica condicionado. Se for decretada a invalidade pelo judiciário, acaba se consumando esse crime, né? 337 GH, 337H. Aí. Esse é um dispositivo longo também. Outra vez, admitir, possibilitar ou dar causa. Tudo é admitir, tudo é possibilitar, tudo dá causa. A causa é dar causa a alguma coisa, é tudo. A modificação ou vantagem, inclusive prorrogação contratual durante a execução dos contratos, sem autorização de lei, etc, etc. Então, modificação, pagamento irregular em contrato administrativo. 4 a 8 anos também de reclusão.
E se acarretar prejuízo ao contratado? Como é que faz? Vai existir o crime também? Porque, normalmente, os crimes são em prejuízo da administração pública. Aliás, é muito comum a utilização do termo prejuízo, e muito comum também na lei e na literatura jurídica e na jurisprudência também, a utilização de palavras como se iguais representassem prejuízo e dano. Ah, produziu dano ao erário. Outro diria, causou prejuízo ao erário. Pode-se não ver tanta diferença, e que uma coisa quer dizer a outra e outra coisa quer dizer a uma, mas o dano é a lesão efetiva. Você tem o seu carro e alguém furta, leva embora, você sofreu um dano. Você poderia ter ganhado alguma coisa e não obteve, teve um prejuízo. Aí não teve um dano. São situações diferentes, mas é tratado na literatura, no português nosso, como semelhantes, coisas iguais, né? Agora, eu não sei se alguém vai cometer esse crime de perturbar o processo licitatório, impedir, fraudar a realização de qualquer ato do processo licitatório. Vai ser de muita, não sei se vai ser de pouca incidência isso, né? Mas em todos esses crimes também se possibilita a participação de terceiros, né? Os estranhos, do tercios, né? Da administração. Então, você admite, possibilita qualquer modificação, vantagem no contrato, mas também o contratado é um beneficiado. Todo aquele que participa do ato acaba incorrendo em participação ou coautoria, né? Isso é previsto no artigo 29 do Código Penal. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele combinadas. E aqui, particularmente, como estes crimes da licitação, eles estão introduzidos, estão incertos, colocados dentro do Código Penal, com mais razão ainda se aplicam os princípios que regram o concurso de agentes ou concurso de pessoas, né? Duas ou mais pessoas praticam um determinado crime. O sujeito que pratica e aquele que ajuda a praticar, ou aquele que também, neste caso, é beneficiado pelo ato do agente, né? Então, o que se pretende preservar aí é o conteúdo econômico do contrato, né? Ou a intangibilidade da equação econômico-financeira. É um conceito instrumental de superfaturamento, ou de sobrepreço, na verdade. Depois a violação de sigilo aí, violação de sigilo 337J, essa devassa que se faz, aquilo tem que permanecer em segredo, etc. Devassa. Ó, pena grande, 2 a 3 anos, hein? Devassar o conteúdo. Afastar o licitante por meio de violência, grave ameaça, fraude. Coisas que podem ocorrer, mas eu não sei, nem daria um exemplo assim, nem conseguiria dar, né? Pode ter grave ameaça, fraude, bom, oferecer vantagem ao outro, ela não concorre comigo, etc. Isso também é de muito difícil, não de ocorrência, mas de difícil descoberta, né? Porque sabido também que muitos desses casos de licitações de contratos, algumas vezes pode ocorrer, não é? De uma conjugação de interesses, né? E que um só seja ele mesmo aquele
a ser escolhido, a ser contratado pela administração. E é pena grave aí, 3 anos a 5 anos, né? Fraudar em prejuízo da administração, licitação, contrato dela decorrente. Aí é... Esse 337L é uma complicação, hein? A entrega de mercadoria, que vocês estão acostumados aí, entrega, tem que entregar tanto, entregou menos, entregou isso, entregou tal, era de marca tal, entregou a marca tal, era de tal qualidade, qualidade inferior, etc, etc. E é punido esse crime de fraude de 4 a 8 anos, que na realidade aqui é uma criminalização do inadimplemento contratual. Entregar mercadoria de qualidade, quantidade diversa. Tinha que entregar uma dúzia, entregou 10. Pronto. Crime. Forneceu uma mercadoria falsificada. Fornecimento como verdadeira ou perfeita de mercadoria falsificada. Não precisa nem escrever, é só escrever mercadoria falsificada e pronto, que vai. Se não é verdadeira, inservível, tal, prazo de validade vencido. Se por acaso o fornecedor, ali por algum equívoco, que pode acontecer também, que a mercadoria esteja com prazo vencido, prazo de validade vencido, aí dá fraude, prejuízo da administração, é crime, 4 a 8 anos. Mas tem que ser com dolo, tem que ser com dolo. Por isso que a pena é grave. Alteração de substância, quantidade ou qualidade da mercadoria, o serviço fornecido. Enfim, na verdade, por esse dispositivo, se pretendeu criminalizar o simples inadimplemento contratual. Contratação inidônea. 1 a 3 anos. O que for declarado inidôneo, aquela declaração de idoneidade, não é? Que todo mundo sabe. E se for admitida a licitação a essa empresa, pessoa, reclusão de 1 a 3 anos. E se celebrar o contrato, de 3 a 6 anos. Então, 1 a 3 para a licitação e 3 a 6 anos para o contrato, né? Essa inidoneidade que vem prevista na lei de licitações e que também tem que estar ali constando do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas, né? Então, se é inidôneo, aí celebrar contrato 3 a 6. Esse, na mesma pena do caput, aquele que declara inidôneo venha participar de licitação e, na mesma pena do parágrafo primeiro, aquele que declara venha contratar com a administração. Enfim, todo mundo. A pessoa, normalmente vai ser a pessoa, não a empresa. O direito penal não pune a pessoa jurídica. O direito penal, com muitas dúvidas, pune a pessoa jurídica em crimes ambientais. Com muita dúvida jurídica ainda. Mas a punição ainda no direito penal brasileiro é de pessoa física, diferentemente de alguns países europeus, por exemplo, que puniam uma empresa por crime de homicídio culposo, porque o funcionário morreu lá dentro da empresa, etc, etc. Então, nesses casos... E tem aí mais outros delitos que... Isso é bem fácil de compreender, né? É uma empresa declarada idônea, não pode contratar. Se contratar, é isso. Mas, para frente, nós temos aí... tem esse artigo aí, 337-O,
É, ele é tão comprido, é daqui a São Paulo, na verdade. Bem, 17 horas. Ver se eu acho aqui o texto direito aqui que não está sendo coberto, né? Olha só aí, até para ler isso daí, né? É uma coisa maluca, né? Não sei o que que é isso aí. Isso, mais para as obras de engenharia, né? Obras mais complexas, que precisa o diálogo competitivo, precisa a ajuda dos terceiros, dos particulares para a elaboração do projeto, para fazer estudos, etc., né? Então, omitir, modificar, entregar à administração pública, levantamento cadastral, sob condição de entorno em relevância e dissonância com a realidade, em condição de contorno. Então, é aquele que eles dão um exemplo assim, tem que fazer alguma coisa naquele terreno, mas não esconderam que lá tinha uma rocha muito grande que não poderia atrapalhar toda a execução do serviço, que não poderia ser levantada qualquer coisa, etc. Então, quando a omissão dessas informações causa essa pena aí de 6 meses, 3 anos e multa, né? Mas vamos. É importante a gente falar em razão do tempo, a gente não vai conseguir falar muita coisa, mas ó, veja aí o artigo 337p do Código Penal, hein? A pena de multa prevista neste capítulo seguirá a forma de cálculo do código e não poderá ser inferior a 2% do valor do contrato. Então é melhor você não responder a nenhum processo crime de licitação. 2% do valor do contrato, qualquer contrato aí, né, já vai vai complicar a vida do servidor. Isso se tiver condições, né? E a lei de improbidade era de 92 e foi substancialmente modificada agora em 21. Né? Essa lei de improbidade prevê basicamente assim: artigo 9º, improbidade que enriquece o agente. No artigo 10, a improbidade que causa dano ao erário. E no artigo 11, a improbidade que viola princípios da administração pública. Portanto, mais graves são as improbidades do artigo 9º e do artigo 10 da Lei de Improbidade. Ó, parágrafo 1º. Obrigado, Thaís. Artigo 1º, parágrafo 1º. Está na lei. Considera-se de ato de improbidade as condutas dolosas. Isso foi importante, porque o artigo 10 da lei anterior, na redação anterior, previa a punição da improbidade por comportamento culposo, por uma negligência, por uma imprudência, causou um dano ao erário, tinha improbidade punida a título culposo. Improbidade culposa, improbidade por negligência, não casa bem com improbidade. Improbidade é desonestidade, é má-fé, é maracutaia, etc., etc., não é? Então, por isso, tem que ser doloso. O que é dolo? Vontade livre e consciente de alcançar os resultados ilícitos tipificados nos artigos 10 e 11 desta lei. Então, aí, mais para baixo, aí nós temos algumas outras. Aí o artigo 9º, que importa é enriquecimento ilícito. Qualquer vantagem patrimonial pelo servidor, né? Artigo 9º, isso, aquele que enriquece. Porque o agente público ele pode enriquecer sem causar dano ao erário. Se o agente público recebe um determinado valor, uma ajuda ali, um jabaculê, etc., etc., o erário não tem prejuízo, apenas o pagamento pela facilitação e o agente se enriquece ilicitamente. Mas aqui no artigo 10 já vou dizer, a situação oposta, que é a improbidade que causa lesão ao erário.
Então, qualquer improbidade que causa lesão ao erário de forma dolosa, causa perda patrimonial efetiva, já é improbidade. E quando a lei diz assim, e notadamente, significa e principalmente e sobretudo, na hipótese de frustrar, para que nos interessa agora no momento, improbidade, frustrar a licitude do processo licitatório, processo, etc., etc., acarretando perda patrimonial. Esse é o dispositivo em que o Ministério Público, né, o MP, não o OPS, MPSP, acaba promovendo e achando ali artigo 10, inciso 8º da Lei de Improbidade. E aí tem outras hipóteses. O artigo 11 já é, vamos dizer, uma improbidade menor. Vamos dizer assim que os artigos 9º, 10 e 11, eles estão assim numa relação mais ou menos de subsidiariedade. Se não configura enriquecimento ilícito e se não configura lesão ao erário, vai configurar possivelmente a improbidade administrativa por violação de princípio. Violação dos deveres de honestidade e parcialidade. Essa é a improbidade mais branda, vamos dizer assim, até pelos efeitos consequenciais das penas que são aplicadas a estas improbidades. Então, se frustrou o caráter imparcial da licitação, ou qualquer tipo de concurso, existe essa possibilidade aí de punição, né? Tem que ser demonstrada objetivamente a prática de ilegalidade, claro, tudo tem que ser provado direitinho. Tem mais outras coisas aqui embaixo, né? Aí, das penas, ó. Primeira pena, o que não seria, na verdade, uma pena. O ressarcimento do dano ao patrimônio não seria uma pena, seria apenas. Não seria uma pena, seria uma restituição daquilo que foi surrupiado. Né? E pode ser aplicadas, na hipótese do artigo 9º, que é do enriquecimento ilícito, a perda dos bens ou dos valores acrescidos ilicitamente em razão da função pública. A suspensão de direitos políticos até 14 anos. É preciso não participar de política nenhuma mesmo. Bastante tempo. Na hipótese do artigo 10, que é da lesão ao erário, também tem perda da função pública também. Perda dos valores acrescidos ilicitamente a patrimônio, perda da função pública, suspensão de direitos políticos até 12 anos, etc., etc. Multa. Aí, na hipótese do artigo 11, é o pagamento de multa civil. Na hipótese do artigo 11, não tem perda da função. Então, tem essa aí de proibir de contratar, etc., etc. Né? Uma pena menor, como menor é a infração, a pena proporcionalmente também é menor. A perda da função pública na ação de improbidade administrativa, ela somente se dá. Pode descer mais um pouco, hein? Aquelas sanções, inclusive perda da função pública, somente pode ser executada após o trânsito em julgado da sentença condenatória da lei de improbidade. Então, a ação de improbidade correu, o juiz de primeiro grau decretou a perda da função, aí houve recurso para lá, para cá, etc., etc. Não transitou em julgado, não se cumpre ainda a perda da função pública. Ela só vai ser executada após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, depois que a sentença já não mais admitir qualquer recurso, quando for irrecorrível.
muito importante observar que a lei de improbidade traz também, olha, todo crime, toda ilicitude que tiver em licitações e contratos vai praticamente, quase que automaticamente acarretar uma violação da lei de improbidade administrativa. Por isso que é muito frequente a ação de improbidade junto com o processo crime e junto com o processo disciplinar, aquela tripla punição. E as coisas graves aí da ação de improbidade é a indisponibilidade de bens. Olha, já vi caso, trabalhei com caso, e são vários casos, uma servidora, trabalhava na administração e recebeu ali o benefício funcional, um determinado valor, determinado período, e nisso alguém encontrou uma improbidade administrativa. Foi suficiente para que se fosse desencadeada a ação de improbidade administrativa. E, já no começo do processo, decretar a indisponibilização de bens dessa servidora. A servidora não era rica, mas ela tinha se casado com alguém que herdou uma grande fortuna. E casada em regime de comunhão de bens, houve indisponibilidade de totalidade dos bens da família para um dano, supostamente, que não chegava a 20 a 30 mil reais, a indisponibilização de bens no valor de quase 10 milhões. Mas é um absurdo? Sim, é um absurdo. Absurdos existem. Tanto é que tem a palavra absurdo, porque existe um absurdo concretamente. Né? Então, pode ser indisponibilizados os bens a fim de garantir a integral recomposição horária. A lei, na redação originária, deu um ensejo a muitas injustiças também. Por uma simples irregularidade, o servidor já era incurso em improbidade e aí indisponibilizava os bens do servidor por suposto dano erário, e nesse processo, que durou 18 anos. Né? Então, não é fácil. Você responde a um processo e somente 18 anos é desatado o processo. É uma vida, é uma vida, é um prejuízo enorme. Por isso que é muito importante que os servidores se acautelem, porque pode encontrar alguém o mais rigoroso no meio do caminho. Alguém que queira ser mais realista que o rei e queira ser punitivista. E aí que mora o perigo, porque dificilmente você consegue trancar um processo. Quando se inicia, sobretudo sobretudo ações por improbidade administrativa, tem até curso preferencial na justiça, né? Porque é lesão ao erário, prejuízo ao erário, então tem que ter um curso rápido. Esse curso rápido desse processo, concretamente, que eu estou dizendo, teve 18 anos. 18 anos. E foi comemorado com bolo e tudo quando terminou, porque adquiriu a maioridade, né? 18 anos para terminar. E aí, com disponibilização de bens e com todos os efeitos, vai tirar uma certidão, você é réu em ação de improbidade, isso causa um dano terrível na vida. Por isso que quando eu digo que se você está agindo de boa fé, se você tem bons propósitos, etc., em caso de dúvida, peça ao parecer a assessoria jurídica de alguém da administração. Esse parecer ele tem que ser bem claro, tem que dizer, esclarecer. Quando você tiver dúvida, você tem que escrever. Você tem que escrever e dizer quais os motivos que levaram você, para você deixar ali evidenciada a sua boa-fé. Isso é importantíssimo.
quando este ato for contrastado lá no futuro. Porque lá para frente não se vai saber. Nem lembro mais do que aconteceu, não sei. O tempo acaba com tudo, e inclusive fazendo nos esquecer de muitas coisas. Então, é importante deixar por escrito. Por algo que seja muito importante, muito relevante, que você nada impede também que você pratique seus atos e você talvez até guarde alguma coisa com você mesmo, né? São algumas cautelas que se deve ter, porque o que acontece na administração é o seguinte: é, cada qual pratica seu ato, cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado, etc, etc. Mas quando a coisa estoura, quando a coisa vira processo disciplinar, apuração administrativa, quando vira inquérito policial, quando vira inquérito civil do Ministério Público, e aí não sou eu o responsável, é o outro que é o funcionário responsável. E aí a segregação de funções pode ajudar, mas às vezes nem tanto, né? Quando é bem de família, não pode decretar indisponibilidade do bem, hein? A não ser que, claro, se for fruto da vantagem patrimonial decorrente da improbidade, óbvio, né? Se você fez a improbidade e adquiriu uma casa para a família, esse bem de família vai ser. É possível, na ação de improbidade, o acordo, a NPC, Acordo de Não Persecução Civil, né? Se você ressarcir o dano integral, a vantagem, né, de ressarcimento, reversão, a vantagem indevida, pode fazer o acordo. A lei, primitivamente, a lei não permitia acordo nenhum. Depois vieram algumas mudanças sendo introduzidas a pouco e pouco, né, juntamente com os acordos que se faziam também, que já haviam sendo feitos há algum tempo na área criminal, né, porque você tem acordo de não persecução criminal e tem acordo de persecução, não persecução civil, até na improbidade, que antes não se admitia de jeito nenhum, hoje se admite abertamente em função das modificações feitas na lei. Então, pode fazer este acordo de não persecução civil em qualquer instante, né? Bom, eu acho que não seria de fazer comentários muito detalhados, específicos, que poderiam se interessar, ser interessantes para alguns advogados, juristas, etc. Mas não é o caso. Então, nós só passando por alguns pontos, né? Essas disposições penais da lei de improbidade, hein? Muita gente denunciava, fulano cometeu improbidade, e transtornava a vida da pessoa. E ainda hoje acontece, né? Mas se você denunciar alguém contra um agente público, alguém denunciar você que teria praticado a improbidade, o sujeito está sujeito a o sujeito está sujeito. A pessoa está sujeita a uma detenção de 6 a 10 meses. É quase nada, né? Que eu disse da perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, só com trânsito e julgado da sentença condenatória. Afastamento cautelar, né, do agente público, às vezes pode acontecer também, né? Mas eu acho que, em linhas gerais, nós temos uma ideia. Não vamos fazer, nem fizemos, e nem seria o caso, e nem tempo haveria de ficar minudenciando os vários pontos da legislação, né? Então, é claro que muitas dúvidas existem, existirão,
Por quê? Porque a lei é relativamente nova e de aplicação recentíssima. Tem isso. Depois, a lei ainda não foi submetida à avaliação, ou vamos dizer assim, ao escrutínio da justiça. As questões que estão na lei, mas não somente com o passar do tempo é que a jurisprudência dos tribunais, as orientações mais firmes é que poderão nos dar maior segurança mesmo. Mas enquanto não se tem toda a segurança, e é muito comum, por isso que teve o apagão das canetas, na administração pública, enquanto não se tem tanta segurança, volto a repetir, assim como um conselho, como orientação, algo que valha de sempre buscar um parecer jurídico. Sempre e sempre seguindo o parecer jurídico. Não que o advogado, o procurador, você pode até conhecer tão bem quanto ou até melhor que ele, mas nas circunstâncias, no processo, se é o parecer jurídico, o seu ato será contrastado lá na frente em face do parecer jurídico. Por quê? Eu observei recentemente um caso de um prefeito que seria uma obra emergencial, que não seria tanto, mas etc., que inundou e que levou a ponte e tal. E um assessor jurídico disse, não, pode contratar direto, e emergência e tal. E passou por um outro advogado que disse, não pode. Ou seja, tinha dois pareceres jurídicos distintos, um recomendando e o outro vedando. E aí o prefeito optou por fazer. E aí o Ministério Público Federal achou que não, processo por improbidade, crime de licitação, não sei o quê, não sei o quê. Ou seja, se ele tivesse se orientado pelo parecer jurídico, foi negativo, que o impedia de fazer a contratação, seria bem melhor. Então, porque exatamente vai ser aferida a sua conduta de acordo com o parecer jurídico, é orientador disso, de todos os seus atos. Pode ser um parecer muito ruim, mas às vezes compensa seguir esse parecer ruim, que seja para o seu próprio bem. Professor, estamos a 10 minutos aqui do fim da apresentação. Eu vou ler alguns comentários que a gente recebeu, tá? Eu vou ler alguns comentários do YouTube, aqui do chat do Zoom. Bom, primeiro eles agradeceram, falaram que a palestra é ótima, agradeceram as considerações referente aos enfermeiros. Obrigada pela homenagem aos profissionais enfermeiros. Agora eu vou ler algumas questões e, se o senhor quiser, fica à vontade para respondê-las, tá? Se eu conseguir responder, Sim, isso. tem muitas coisas que a gente não sabe, Sim, ou não sabe com segurança, tem muita dúvida. Eu, sim. quanto mais estudo, eu mais acho que não sei. Então, ó, excelentes explicações, parabéns, doutor Fernando. Doutor Fernando está de parabéns por compartilhar conosco seus conhecimentos. Obrigada pela clareza das informações. Adorei a aula, explicações muito claras. Então, vamos lá. Pertinente o comentário do José Luiz. O José Luiz comentou que não tem o suporte jurídico e muitas vezes nem uma orientação objetiva. Será cada dia mais difícil um servidor aceitar ser gestor de um determinado contrato. Não recebe, ainda corre riscos. O professor está dizendo que é importante essa orientação, mas infelizmente na prática não temos esse apoio. E aí, Porque realmente, viu, Thaís, esse negócio de ser agente de contratação, ser de comissão de licitação, eu acho isso um abacaxi
que eu acho que é só gente com coragem mesmo e que seja bem remunerado por isso, porque a bomba estoura sobre quem? Sobre o agente de contratação, sobre o pregoeiro, sobre este, sobre aquele, mas quem? E mais quem? Normalmente não vai ser o governador e nem o secretário assinar o contrato, etc, etc. Vai ser alguém, um agente ali do seu setor, departamento, sei lá o que, quem é que faz isso, mas é um abacaxi tremendo. E deveria receber mais. Deveria receber adicional de periculosidade, como eu disse no começo, porque é um terreno perigoso. Sim. Todo mundo sabe. E muita gente É, responde a processo aí, olha, eu vejo, no dia a dia aí eu vejo tanta gente por umas bobagens, na verdade, mas que acaba complicando demais a vida do agente, do servidor público. Tem que sim. ganhar mais, tem que receber o dobro, o triplo, sei lá o quê. Pelo menos para ter uma compensaçãozinha financeira pelo risco que corre. Adicional de periculosidade para o agente de contratação, para o leiloeiro e para todos aqueles que assinam. Tem aqueles que concordam, mas não assinam. Esses não podem receber nada, porque tem aqueles que orientam, falam, não, faz assim, faz assado. Aí você faz e você assina. Aí dá errado, aí fala assim, bom, você falou. Sim, que Ah, a Marisa até como colocou aqui, o problema não é de quem não faz, e sim de quem faz, e se fizer errado ainda acaba respondendo sindicância. Ou seja, quem deveria fazer não faz, e quem faz é quem assume o erro, né? Que na prática, mas realmente isso que acontece. Alguém determina, a hierarquia determina, faz isso, tal coisa, e você faz e assina, e pronto. Quer dizer, e normalmente aquele que mandou fazer e que deu errado vai dizer assim, não, mano, não foi bem isso que eu falei. Tem que estar escrito. Por isso que é o problema. Então, se tiver alguma coisa, você vai cumprir determinação verbal, fulano que orientou fazer assim, 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 estou fazendo assim. Pelo menos registra lá, né? sim. Bom, gostamos muito do conteúdo, principalmente das considerações que denotam a empatia com o agente público. Então, assim, professor, o pessoal, os alunos estão elogiando muito, agradecendo. E, e é isso, a maioria a gente acaba tendo essa tristeza aqui com a demora da resposta do jurídico. Algumas áreas não têm um jurídico, né, específico para ajudar, então acabam. Eu vi alguns comentários falando assim, às vezes eu recebi uma resposta depois de 3 meses, e aí o contrato já estava em andamento, e acabam sem ter o que fazer, né? Eu acho que precisa sempre, não pode nem pedir esforços para que essa assistência jurídica vai ser, não tem, tem muito serviço, tem muito isso, muito aquilo, etc. E você vai sem o parecer jurídico mesmo, e aí pode ser a hora que você acaba encomendando a corda para a sua forca. Podemos. Podemos ter orientações posterior a esta palestra? O que não. Assim, Thaís, eu gosto muito de ser procurado, como eu disse no começo, porque vai ter um dia que eu não vou ser procurado mais por ninguém. Uhum. Então Ok, eu preciso aproveitar a chance de ser procurado. Tal como procurar também é interessante, ser procurado é também muito interessante. ok. É Professor, se muito o senhor me disponibilizar, eu deixo o e-mail do senhor na apresentação para é o os meio alunos. o f.fucassal@hotmail.com. Ok, Aí manda aí o e-mail, fala, tem uma encrenca assim, assado, ou tenho isso, aquilo, no meu caso é isso, no meu caso é aquilo, etc. Aí eu vou ver se consigo sim. ajudar. Afinal de contas, são servidores públicos e no interesse do serviço público, né? Não é do interesse particular. E gosto muito dessa história de ajudar o serviço público, né? Eu fico contente que o Eudes, que é meu compadre, ele esteja aí em São Paulo ajudando o doutor Eleusis,
Mas, como eu disse no começo, né, a gente restringiu também muito a convivência. Mas eu fico feliz que ele tenha ido para contribuir, porque é um grande profissional, muito dedicado, né? Então, eu gosto muito disso, do serviço público. É muita encrenca, são muitos perrengues, etc., mas é interessante, muito interessante. Bom, professor, o pessoal agradeceu muito, adorou a disponibilização do e-mail. Muito obrigada, prazer, um prazer ouvi-lo, uma pena que acabou. Excelente aula. Professor, muito obrigada pela sua Ah, disponibilidade. desculpe, às vezes é inevitável que seja enfadonha alguma Não exposição, tem como, né? né? Lei é lei. Não tem jeito, né? E esse negócio de lei, de interpretar lei, né? Esse é um negócio muito chato. Eu acho chato, imagine os outros que ouvem, né? E também, na verdade, eu mais gosto de ouvir palestras do que fazer, sabe, Thaís? Porque a natureza nos deu dois ouvidos e uma só boca, de modo a nos impor que mais devemos ouvir do que falar. Muito bom. Ótimo, para a gente terminar com essa frase, para a gente pensar. Pessoal, agradecendo muito, excelente aula. Não foi nada enfadonho, tá? Os feedback da Marisete não foi nada enfadonho. O senhor é uma raridade, superou totalmente minhas expectativas. A Mas se Edna, tiver alguma crítica negativa, fala para passar para tô você. pulando, tô brincando, não tem nenhuma negativa. Não, excelente. Pode mandar também. As críticas são boas, que venham elas, né? Até críticas negativas são boas até para a gente tentar aprimorar. Normalmente Ok, não fazemos professor. isso, Um mas filósofo. é importante, tá? Então, Muito tem umas bom. ordens aí também, o e-mail, se alguém quiser falar comigo, pode escrever aí.